pessoal. Nós vamos falar de obsessão. Alguém aqui já passou por isso? Ô Sandra, eu vou ficar andando e você vai mexendo aí, ô Sandra, vou ver se isso é bom hoje. O único jeito do cameraman não dormir é você andar durante a palestra, entendeu? Muito bem. Como tem mais mulheres aqui, hoje eu vou começar a palestra falando delas, ou de vocês. Posso ou não? Dona Conceição autoriza, Dona Conceição? Muito bem. Boa, né? Sempre falam de nós homens, né? Antes eu queria só dar um recado, na verdade não corrigindo o Otávio, mas dar um recado muito importante. Os docinhos já foram sorteados, os espíritos sortearam antes, né, Elaine? Estamos juntos nessa. Então os doces vocês não precisam olhar mais, que já foi. Vai sobrar livro, que é um alimento também espiritual, muito bom, mas os doces vocês não precisam ficar olhando. Inclusive a senhora que está aí olhando, desiste, tá? Muito bem. Pessoal, meu nome é Adriano, eu sou de São Paulo, uma alegria estar com vocês, obrigado pelo carinho. Agradecer ao Navarro e ao Otávio que fizeram o convite para nós estarmos aqui com vocês hoje. E é sempre muito bom bater um papo, conversar um pouquinho. E eu estou muito feliz de estar em São José do Rio Preto, em especial hoje, porque eu nunca tinha percebido que Deus realmente ouve as nossas preces. E desde segunda eu estou pedindo para Ele não aumentar mais o sol. Agora acho que então Ele está ouvindo. Então desde segunda eu estou... Mas enfim, pessoal, nós vamos falar de obsessão. Como eu prometi, as mulheres realmente são algumas obsessões ou uma obsessão na nossa vida, sim ou não? Pelo lado bom e pelo lado ruim, né? Sim, vocês concordam ou não concordam, pessoal? Concordam, né? Quando nós queremos conquistar uma mulher, vira uma obsessão porque nós queremos, né? Agora depois que conquista, depois de um tempo, vira obsessão que a gente quer largar e não consegue, não é assim? Mas vocês mulheres são muito difíceis, muito difíceis. Eu não sei se vocês já conhecem essa história, mas parece que a mulher vem com um conversor automático instalado na cabeça. Vocês já viram essa já? E quando bate a porta do carro, aciona o conversor. Vocês sabiam disso ou não? Exemplo, vou dar um exemplo. Você está com ela no casamento de uma amiga da faculdade, do trabalho, e ela fala bem o tempo inteiro do casamento. Ai, amiga, olha que lindo vestido. Comi muito, viu? Olha, uma maravilha. Não é assim? Olha, as daminhas estavam lindas. Tchau, viu? Bateu a porta do quarto, aciona o conversor. Gente, que cafona a festa. Não é assim? Aquele vestido horroroso, não usa mais aquilo. As daminhas todas remelentas, ninguém limpava. Não é assim? Outro exemplo. Você está indo para uma festa com a sua esposa, namorada, enfim. Bateu a porta do quarto, do carro, ela não fala nada. Você fala, ué, mas o que aconteceu? Aquele silêncio, ela só olha para frente. E aí nós homens, que somos muito inteligentes, fazemos o quê? Resolvemos perguntar. Exatamente, está aí a desgraça feita. Porque o que nós falamos, Luciano? Amor, aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Pronto, acabou a tua vida. Porque ela vai falar assim, não sei, você que vai dizer. Não é assim? E vira para frente de novo. E aí ela fica pensando, se ele disse que fez alguma coisa tem aí. Não é assim, Luciano? É assim ou não? Tem a carinha doce assim, mas dá um trabalho. Não, eu sei, eu conheço. A gente lê toda a áurea das pessoas. Quando nós vemos para o centro espírita, então, chega aqui, ela cumprimenta todo mundo, dá beijo em todo mundo, abraça todo mundo, você fala, graças a Deus vai melhorar em casa, não é, Otávio? Tomou passe, entrou no carro, bateu a porta, acabou, não conversa mais, não é assim? Porque aciona o conversor. Então nós vamos falar de obsessão. Na próxima palestra, se eu voltar um dia aqui, eu falo da parte dos homens, pode ser? Obsessão em família. E aí é um problema muito sério. Nós brincamos, descontraímos, mas entramos numa questão aí que geralmente tem causado muitos problemas. Se nós pensarmos do campo estatísticos, nós vamos ver que nos últimos anos aumentou em 89% o número de divórcio no país. Ou seja, isso é um número muito grande de separação. Ah, Adriano, mas não deu certo, larga. Será que é assim? E é exatamente isso que nós vamos ver aqui hoje. Alguns encontros, desencontros, amizades, relacionamentos e por aí vai. Só que tem um detalhe, eu gostaria que vocês começassem a pensar a partir de agora o seguinte, quando nós falarmos em relacionamentos, ampliar bem o pensamento, para que a gente possa imaginar todos os tipos de relacionamento, entre amigos, entre parentes, enfim, todos os tipos, porque às vezes nós afunilamos demais. Relacionamento, e pensamos que é somente entre casal. Não, não é assim. A ideia é que a gente possa ampliar isso. Todas as imagens que vocês forem ver hoje, elas fazem parte do projeto Imagem, que é
www.projetoimagem.com.br. É um site onde o Américo Sucena, que é o idealizador desse projeto, leu esse livro Entre a Terra e o Céu, fez um resumo de cada capítulo e deu na mão de um desenhista chamado Moser Couto. O Moser Couto leu o livro, leu o resumo e fez um desenho de acordo com o que ele entendeu de cada capítulo. E é isso que nós vamos ver aqui hoje, ok? Não é desenho mediúnico, não é nada disso, é um desenho feito por um desenhista profissional. E vocês podem encontrar essas imagens, pode até comprar essas imagens, assim como nós fizemos, no site projetoimagem.com.br, que é um projeto feito para ajudar a divulgar as obras espíritas. Já tem as obras de André Luiz, as obras de Kardec, enfim, tem Ivone do Amaral Pereira, tem bastante coisa que vocês podem usar para palestrar à vontade aí. Ok. Evelina é uma jovem que está em casa fazendo uma oração pedindo ajuda para o pai, Amaro, e a madrasta, Zulmira. E ela então faz uma oração, uma prece muito fervorosa, dizendo que ela precisa de ajuda, ela quer ajuda para que os dois, os pais estão precisando de amparo. Só que tem um detalhe, nós vamos ver aqui Clarencio, vocês lembram dele? O ministro do nosso lar, um dos 72? André Luiz e Hilário, que eram dois médicos enquanto encarnados no plano espiritual, estão fazendo um estágio da medicina espiritual, então estão acompanhando o Clarencio nesse caso. E essa é uma trabalhadora que não tem o nome dela no livro, e ela então mostra um projeto da prece de Evelina. Só que o Clarencio explica ao André Luiz e ao Hilário que essa prece é uma prece refratada. O que significa isso, Adriana? É quando nós fazemos uma oração com um objetivo e esse objetivo é desviado, mas ele é atendido. Então chama-se prece refratada, ok? Por que isso? Porque quando Evelina faz essa oração, ela acaba atendendo nessa oração outros espíritos. E aí então essa jovem aqui, essa trabalhadora da colônia, diz: olha, nós precisamos atender, porque essa oração atingiu um grau elevado na esfera superior, então eles passam a ser atendidos. Na casa de Evelina, Amaro e Odila, nós vamos encontrar então a jovem Evelina sentadinha na sua cama, orando, o pai Amaro lendo, mas muito doente, e na parede nós vamos ver Odila, que é a mãe dela, já desencarnada. Pessoal, alguma dúvida até agora? Os nomes são muitos, não se peguem nos nomes, eu não vou citar as encarnações passadas, ok? Mas quem tiver dúvida, levanta a mão que eu explico quem é quem, se tiver dúvida. Vamos mais adiante. Ela então faz a oração, o plano espiritual atende, e aí dá o início à obsessão entre Odila e Zulmira, ou seja, a mãe que já desencarnou de Evelina e Zulmira, que é a madrasta. Vamos acompanhar. Odila e Zulmira. Olha os dardos mentais de Odila sobre Zulmira, ou seja, ela quer acabar com a vida de Zulmira. Mas Adriano, por quê? Vamos explicar. Aqui no quarto nós vamos ver os mesmos do slide anterior: Clarencio, Hilário e André Luiz. Zulmira tinha muitos ciúmes de um filho de Amaro, irmão de Evelina, Júlio. Ela odiava o menino, porque o menino era muito próximo do pai, e ela não gostava disso. Então ela tinha o desejo de matá-lo, que ele morresse, ela não queria que ele ficasse. E um belo dia eles vão até a praia, e Odila tenta obsediá-la já desde muito tempo, mas não consegue. Quando eles estão na praia, Zulmira e Amaro se descuidam, e o menino vai para a água e morre afogado. Zulmira, como tinha o pensamento e a vontade que o menino morresse, começa a sentir culpa, e quando ele começa a sentir culpa, ela começa a sentir culpa, o que acontece? Ela abre portas para a obsessão, e aí Odila alcança o objetivo dela. Vamos fazer uma pausa e trazer isso para os nossos dias atuais. Eu sei, conversei com o Otávio hoje a tarde toda, e ele me disse: Adriano, lá no Francisco Cândido Xavier só tem espíritos evoluídos, então eu vou dar um exemplo que não é nosso daqui, ok? Não se preocupem, nós já não sentimos mais raiva, inveja, ciúmes, não somos mais maledicentes, não é isso? O Otávio está certo, não está? Mas parece que lá no Francisco de Assis, olha o Sandro falando mal das outras casas, olha que legal, sabe que eu fui ontem lá, brincadeira o pessoal que está ouvindo, mas parece que ali na esquina o pessoal continua aqui em São José do Preto falando mal. Turminha, isso é muito sério, porque qualquer sentimento nosso contrário ao sentimento do bem vai abrir portas
para esses tipos de coisas, chamada obsessão. Seja ela simples, fascinação ou subjugação. São graus que vocês já aprenderam aqui na casa, sabem mais que eu o que é. Ou seja, são graus de diferentes níveis, graus de obsessões, ou seja, cada vez pior. Mas Adriana, só pelo simples fato de eu pensar mal? Sim. Zulmira não pensou mal de ninguém, só o fato dela sentir-se culpada, ela deu brecha para obsessão. Imagina quando nós falamos bem do cunhado, falamos bem da sogra, não é assim? O tempo inteiro nós estamos falando bem daquele vizinho que joga lixo por cima do muro no nosso quintal. Isso é oportunidade para que os espíritos do lado de lá possam se aproximar. Vamos mais adiante. Toda vez que Zulmira dorme, ela vai à praia. Por quê? Lembra do sentimento de culpa? Quando ela descansa, quando ela dorme e o espírito meio que desliga do corpo, continua ligado, mas se afasta, ela busca a praia com o intuito de encontrar a criança. Olha a preocupação, olha a culpa dela. E quando ela chega na praia, quem que ela encontra? Odila, bem feliz pelo encontro. Vocês já encontraram alguém assim na vida de vocês? Louco para abraçar vocês? Não é daquele jeito que nós gostaríamos, mas aqui quer pegar, né? E aí então, imediatamente Zulmira volta para o corpo. Vocês já acordaram de madrugada assustados? Chorando, desesperado? Aí o companheiro ou a companheira fala assim, vai dormir, quieta, não é assim? Mal sabe o apuro que nós estávamos, né? Graças a Deus que acordamos, né, Otávio? Pois é, geralmente é por conta disso, ó. Andamos por alguns lugares perigosos aí, e a única saída que tem quando nós estamos encarnados, qual é? Volta para o corpo, imediatamente. André Hilário pergunta sobre Júlio, fala, tudo bem, já que Júlio morreu e Zulmira está sendo obsediada por conta disso, cadê Júlio? E aí então, o Clarence explica, olha, Júlio está numa colônia espiritual, está sendo atendido, o André e o Hilário pedem para ir vê-lo. Eles falam, e Clarence diz, olha, vocês só vão se levar Antonina, que é uma outra que vai entrar na história daqui a pouquinho. Quem é Antonina? É uma mãe, 4 filhos, um filho desencarnou. Ela fica com 3 morando sozinha. E ela então é levada durante o sono por André Hilário até a colônia em que o filho está. Nesse local, vocês conseguem perceber aqui um laço fluídico? Ó? Conseguem? Sim ou não? Um fio branco? Isso significa que ela está encarnada, ou seja, o espírito está ligado ao corpo. Liga por esse fiozinho aqui, um cordão prateado. Ela então abraça o seu filho, aqui nós vamos ver Clarence, Hilário e André, e levam ele até Júlio. E Júlio está na cama, com muita febre e muita dor na garganta. Essa é Blandina. Vocês sabem quem é Blandina? Vocês já ouviram falar em Blandina? Não conta, deixa eu falar, eu estudei o dia inteiro para contar essa parte, puxa vida. É Meimei, é o mesmo espírito, Blandina e Meimei, obrigado. Ela que cuida diretamente de Júlio. E aí vem um recado para nós, pais e mães que estão presentes aqui hoje, e quem vão nos assistir também no YouTube, em qualquer canal. Toda vez que nós, abrimos aspas agora, perdemos, não é assim que nós falamos? Perdi, né? Perdi meu filho, ninguém perde nada. Nos separamos momentaneamente. Quando isso acontece em tenridade, muito pequenininho, são em locais como esse, específicos, que essas crianças são atendidas. Então muitas mães, muitos pais choram porque perderam, abro aspas de novo, né? Se separaram muito cedo dos filhos, desesperados achando que eles não foram atendidos. Fiquem tranquilos, todas as crianças são atendidas imediatamente e são levadas para um local como esse e são atendidos da maneira melhor possível, porque criança tem tratamento especial. Adriana, onde você leu isso? No livro Entre a Terra e o Céu, livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, todos eles falam isso, é só você procurar que você vai encontrar lá. Vamos contar a história de Júlio então. Júlio, por conta de uma paixão mal resolvida do passado, ou seja, perdeu a namorada, tomou veneno tentando se matar. Não conseguiu porque os amigos socorreram. Não contente com isso, ele enche a cara e pula no rio Paraguai e morre afogado. Então agora ele sente os problemas, as reminiscências do passado, porque tomou veneno e depois morreu afogado. E aqui ele está sendo atendido. Blandina então pede para que Clarencio dê um passe na sua garganta, né, para que ele possa se acalmar, e o menino se acalma. Vamos mais adiante. Na volta para casa, trazendo de volta Antonina, que está encarnada,
Antonina retorna com a sensação de que tinha visto o filho, muito feliz. Quando eles chegam na casa, tem um espírito lá, tem um cara lá, vestido à época da Guerra do Paraguai. Clarencio, então, como se fosse um passe, aplica esse passe magnético nele e faz ele relembrar do passado. Quando ele começa a relembrar do passado, ele pede ajuda ao Clarencio, Hilário e André Luiz, dizendo o seguinte, que a única pessoa naquela casa que lembrava dele era Antonina, a sua neta. Leonardo Pires, o avô, e Antonina é Lola no passado, mas aqui nós só vamos chamar de Antonina, é a neta dele. E ele então passa a chamar por ela. Quando ele chama por Antonina, quem é que aparece na porta? Exatamente, só que vestida e com a aparência de uma encarnação anterior. Quem era Antonina no passado? Esposa de Leonardo. E aí então ela reconhece ele como Leonardo e ele reconhece ela como Antonina, ou seja, como Lola. Não é mais a neta, é a esposa. E aí começa uma conversa e ele explica que ele havia matado o amante dela, que é Mário Silva. Nós vamos trazê-lo na conversa aqui também. Por quê? Porque ela está com 3 filhos agora, sozinha, e ele reconhece a dificuldade dela em cuidar dos meninos. Então ele perdoa, só que ele não perdoa Mário Silva. Ele está desencarnado, ela encarnada, ao fio. Quem ele chama na conversa? Mário Silva. Cadê o cara então? Já que ele roubou minha mulher, traz ele aqui. Só que Mário está encarnado e aparece na reunião. Adriano, dá para acontecer isso? Dá, e muito. Então muito cuidado, antes de dormir, oração, que a gente não sabe o que fez no passado, ou sabemos. Se o Chico estivesse aqui, talvez, né, contaria, mas como nós não sabemos, é melhor rezar antes de dormir. Vai que você está numa pendência dessa aqui e vai começar a discutir do lado de lá. Vamos lá. Leonardo então acusa ele, dizendo, olha, você fez isso, isso e isso comigo. E o Mário fica sem ação, mas começa a discutir também. E os dois só não se pegam porque o Clarencio segura, interrompe, bloqueia. Leva Leonardo para uma colônia para ser atendido, leva Mário para o corpo e Antonina para o corpo também. No dia seguinte, na manhã seguinte, Mário acorda em casa com uma dor de cabeça tremenda e fala, olha, minha noite não foi boa. Nossa, passei uma noite péssima, mãe. Essa é Minervina. Se tiver alguma mulher aqui grávida, eu sugiro que leia esse livro para escolher o nome da criança, tá? Hilário, Minervina, são nomes bonitos, não são? Você não acha, pequena? Minervina? Imagina se a mamãe chamasse você de Minervina, que coisa linda. Não! André Luiz não vai gostar de saber disso. Minervina então diz o seguinte, Mário, será que você não está chateado? Será que a sua noite não foi ruim por conta de Zulmira e Amaro? Porque Mário havia namorado Zulmira, foi noivo dela, e ela largou dele e casou com Amaro. E ele fala, não mãe, nada disso, para com isso, nem lembra disso. Só que ele passa o dia inteiro trabalhando e não para de pensar no sonho, nem Amaro e nem esquece Zulmira. E aí, depois à noite, em casa, chega do trabalho, toma banho, janta e dorme. E à noite ele vai atrás de quem? Atrás de Amaro, porque a mãe lembrou e agora ele vai atrás de Amaro. Ele grita por Amaro. Quando ele grita por Amaro, Amaro aparece. Mas o Amaro vê que é ele e tenta se afastar, correr. Ele vai atrás, o Amaro para em frente ao portão da casa, como se estivesse protegendo, né? Tanto medo que ele estava. E o Mário então começa a acusá-lo, dizendo que ele havia tomado a noiva dele. O Clarencio aparece e impede a agressão, mas Adriano, dá para agredir no plano espiritual? Sim. Por quê? Porque tudo acontece pelo pensamento. Tem uma história interessante do Chico, que o Chico uma vez um espírito aparece para ele com uma arma na mão. Era um espírito, como se estivesse segurando uma arma, e o espírito ameaça ele, e ele sente medo. O Chico sente medo, e o espírito atira no Chico. O tiro pega no ombro, e o Chico fica 15 dias com aquela dor no ombro. E aí uma vez ele pergunta, tem um dia que ele pergunta para o Emmanuel, fala, mas por que está doendo? Era um espírito. E aí o Emmanuel diz, o medo que você sentiu fez com que você recebesse a energia da bala. Então por isso é importante a questão do vigiai e do orai. Vamos voltar. Só que aí o Clarencio atende os dois e, né, cita o caso do namoro e pede para que Amaro relembre o passado. E aí então, Amaro começa a relembrar o seguinte, dizendo que
Os três, agora nós vamos contar a história toda para vocês entenderem. Mário Silva, Amaro e Júlio, o Júlio, menino, eram três amigos inseparáveis na época da Guerra do Paraguai. Três amigões, parceiros. Mário Silva aparece com uma mulher, não falei que ia ter mulher na história? Só para atrapalhar tem mulher, não tem jeito, vocês são terríveis. Mário aparece com uma mulher linda, maravilhosa. Quando ele chega lá no bairro, próximo dos amigos, com a mulher, Amaro e Júlio sentem-se atraídos por ela. Só que Amaro recua. Amaro percebe que está errado, não vai fazer nada, então ele se afasta. Mas Júlio não tem piedade, vai em cima e conquista. Lá em São Paulo a gente chama de talarico, né? Não sei como é que vocês chamam aqui. E toma a mulher de Mário Silva, toma a Zumira dele. Mário então fica sabendo disso, pede dispensa da guerra e vem para uma cidade chamada Piraju, aqui em São Paulo. Quando ele chega aqui com o coração e com a moral ferida, ele conhece Antonina e toma Antonina de Leonardo. Leonardo descobre e envenena Mário Silva. Todo mundo entendeu a história até aqui? Esse triângulo quadrado, ovalado, processo. Mário fica mais bravo ainda, porque percebe que o Amaro, que ele foi traído duas vezes, na passada e nessa. Clarencio então pede para que ele espere, e pede para que Amaro conte a versão dele, já que o Mário tinha contado a dele, agora é a vez de Amaro. Amaro então relata que quando Mário chegou com essa mulher lá, Zumira, na cidade, ele sentiu-se atraído, mas como ele gostava muito do amigo e sabia que era errado, ele se afastou, não quis saber. Mas Júlio não. Aí o Mário até aí sabia dessa história. Só que quando o Mário se afasta e vem para São Paulo, a Zumira procura Amaro e diz o seguinte: eu não gostava nem de Mário e nem de Júlio, eu quero mesmo é você. Danado ou não essa Zumira, pessoal? O que vocês acham? Terrível, né? E tem um monte delas por aí espalhadas, dá até medo. Quando você olha, você fala: Senhor, me afasta desse cálice, não é assim? E aí o que acontece? Ele resiste o máximo que pode, mas não aguenta, porque a mulher é maravilhosa, fala bem, conversa bem, conquista ele. Júlio descobre o relacionamento dos dois, toma veneno, não consegue se matar, ingere o álcool e pula no rio. Amaro, quando descobre que Júlio se matou por conta daquilo, sente-se culpado, pede dispensa da guerra e vai para o Rio de Janeiro. Zumira, que tinha 3, lembra daquela frase da nossa avó? Quem muito quer, nada, acontece exatamente com Zumira, tinha 3, fica sem nenhum. Amaro então vem para o Rio de Janeiro, só que aí a história para, e o Clarencio então permite com que ele lembre mais o passado. E aí vamos mais adiante. Por quê? Um dia no Rio de Janeiro, tantos anos depois, se fosse na Globo ia aparecer aqui embaixo escrito assim, né? 30 anos depois, mas não é Globo, é nós mesmo, né, André? Fala aí. Vai com o que tem, né? É o que tem para hoje. Amaro atropela uma mulher de charrete. Alguém já viu aí alguém ser atropelado de charrete, pessoal? Difícil, né? Mas naquela época acontecia muito. Velocidade, o trânsito. Quando ele desce da charrete, que ele se aproxima da mulher, quem é a mulher? Zumira. E ela fala: eu estou atrás de você há tanto tempo. E ele fala: pelo amor de Deus, sai para lá, não quero mais saber. Só que ela morre nos braços dele. Aqui, ó, vocês estão vendo que o Clarencio continua orientando para que ele possa relembrar o passado. Ele então, depois de um tempo, morre também. E no plano espiritual ele encontra com Júlio e Zumira numa região umbralina. E aí ele, Amaro, se compromete a reencarnar novamente, marido de Zumira, e tem Júlio como filho. Consegue entender até agora? Está tranquilo? Alguém tem dúvida? Levanta a mão que eu explico. Ou seja, parece que o negócio está se encaixando, né? Mas vamos mais para frente que tem tempo ainda. Só que Mário então fala: pera lá, já que você me contou toda essa história, eu quero saber de Júlio. Cadê Júlio? Eu quero saber se é verdade isso aí. Traz o Júlio aqui. E começa a gritar pelo Júlio. Só que Júlio está onde, pessoal? Vocês lembram? Na colônia, como criança, sendo atendido. Blandina aparece e diz: olha, pare de chamar por Júlio, ele não tem condições de vir aqui. Pare de chamar por ele. Mário então grita por quem, pessoal? Esse é do furdunço, né? Quer saber da briga. Ele começa a gritar por Zumira. Então traz ela aqui, eu quero saber se é verdade. E aí então eles levam ela até Zumira. Só que quando ele adentra o quarto, ele relembra, ele vê Zumira do passado.
reconhece, só que ele vê também Odila, totalmente conectada a Zulmira, ou seja, obsessão terrível. E aí então ele não entende o que está acontecendo. Como é que Zulmira agora está naquele corpo diferente? Clarencio então esclarece a questão, diz que ele, ela e Amaro estão tentando resgatar débitos do passado e que ele deve fazer a mesma coisa. E ele não entende, pergunta como. Clarencio, isso tudo, pessoal, no plano espiritual, essa reunião, ok? Aqui o fio, aqui é Amaro, ó, tá vendo? Está encarnado, e ele, Mário Silva, encarnado. E o Clarencio diz assim, você vai procurar Antonina e com ela você vai conseguir ajudar Leonardo, mas não conta toda a história. Ele sai dali e Júlio não ouviu a discussão, Júlio não ouviu aqueles gritos de Mário, só que ele captou as energias. Lembra que nós falamos no início da palestra sobre a importância do nosso pensamento? Tem alguém aqui que tem dúvidas sobre o pensamento, pessoal? Tem uma brincadeirinha que a gente faz sempre, se vocês quiserem a gente pode fazer agora. Tem alguém que tem dúvida da força do pensamento? Não? Então não precisa fazer a brincadeira, não é isso? É bom ver a curiosidade nos olhos de vocês. Tem gente que está agarrado na cadeira, conta. Conta ou não conta? O que você acha, Otávio? Mas a senhora com essa carinha de doce é tão curiosa assim? Tem dúvidas, né? Estou sabendo. Vamos fazer o seguinte então. Todo mundo, eu preciso que todos fechem os olhos. Bem. Eu fiz essa brincadeira lá em Neves, né, dona Sandra? E aí uma moça que estava sentada na frente falou assim, ó, segura a bolsa que ele é de São Paulo. Eu não vou sair daqui. Prometo. Estou vendo que a dona Conceição lá atrás está com medo danado. Eu não vou sair daqui, dona Conceição, fica tranquilo. Tem gente que já segura o smartphone, né? Meu Deus, paguei em 12 vezes, não posso perder esse negócio. Nós vamos fechar os olhos agora, todo mundo, senão não funciona. O meu mentor está dizendo que tem gente aí com o olho aberto, hein? Quem está em casa também nos assistindo, fecha os olhos. Vamos lá. Vocês vão pensar agora num copo com água cristalina, bem cristalina. E vamos começar a beber essa água, bem devagar. Devagar. Tem gente dando golada muito grande aí, devagar. Isso. Bem devagar, ok. Agora nós vamos encher a nossa boca com um limão bem azedo. O limão está muito azedo. Isso, passa o limão embaixo da língua, no céu da boca. Muito azedo esse limão. Junto com o limão nós vamos colocar um punhado de sal, mas bastante sal, daquele bem salgado. Isso, limão e sal. Quem tiver com saliva na boca pode engolir para não morrer afogado, não tem problema. Isso. Junto com o limão e com o sal nós vamos colocar tamarindo, que é mais azedo ainda. Vamos lá, bem azedo na boca. Isso. Podem abrir os olhos, confiram se o celular está no bolso, né? Quem salivou, levanta a mão. Otávio, você distribuiu sal e limão para esse povo? Olha que interessante, nós vamos sair desse livro aqui agora, só para exemplificar o que eu falei. Tem um livro chamado Pensamento, ou Pensamento, na verdade é Pensamento e Vida, perdão. Pensamento e Vida do Emmanuel, um livrinho pequenininho. Nesse livro tem um texto chamado O Corpo. E ele diz o seguinte, com o pensamento nós conseguimos transformar e modificar as nossas funções moleculares. O que nós fizemos agora? Enchemos a boca de saliva, ou seja, as glândulas salivares trabalharam, mas ninguém tem sal, ninguém tem limão, ou tem aí? Por que você salivou? Porque a sua cabeça lembrou do limão. Tem gente que nem conhece tamarindo, se eu perguntar nem sabe o que é, mas saliva, porque sabe que o tamarindo ouviu dizer que é azedo. Olha que interessante. Então por que nós não conseguimos transformar o nosso corpo, transformar as nossas coisas na nossa vida? Por que nós acreditamos mais num copinho com água fluidificada do que transformar 70% do nosso corpo que é a água? Consegue entender a relação? Nós precisamos ter mais fé. Mas vamos voltar para a palestra. Todo mundo agora acredita na força do pensamento, né? Júlio captou toda a discussão. E aí ele começa a passar mal de novo. A mão na garganta. Porque ele lembra do passado. E ele volta no passado, não tem boca, não tem chance. Quando ele começa a passar mal, Blandina fica com dó. E fala, Clarencio, aplica um passe nele. Atende ele, por favor. E o Clarencio então começa a atender e ele se acalma. É interessante que às vezes eu dou essa palestra e eu falo, Júlio, Clarencio, Blandina e Hilário, ou André Luiz. Aí teve uma criança uma vez e falou assim, ô tio, e o cara do quadro, você não vai falar quem é não? Aí a mãe ficou toda sem graça, e eu falei, tá vendo, a senhora não fala de Jesus para ele, dá nisso. Então para quem não sabe, isso aqui é Jesus, pessoal, tá? Brincadeira. Reencarnação atual. Vocês estão gostando da palestra, pessoal? De verdade? Vocês querem que eu pare para vocês ir embora? Tem gente que está preocupado com o comendador, se vai encontrar com o diamante, se não vai.
Eu paro aqui, vocês vão para casa. Nós vamos explicar novamente agora, para ficar bem fácil, bem claro com as imagens, a história toda, para vocês entenderem a trama. Vamos lá. Dessa linha branca para cima estão a mentoria, ou seja, espíritos desencarnados mentores. Ok, perdão, daqui para cima quem já está desencarnado, espíritos desencarnados. Dessa linha pontilhada para cima a mentoria, ou seja, espíritos que estão trabalhando, mentores já. Ou trabalhadores do plano espiritual. Clarencio, André Luiz, Hilário. Clara e Blandina, ou Meimei, como a nossa jovem aqui lembrou para nós. Lembra do início do livro? Quem é que faz a prece? Evelina. Então aqui Evelina. E ela faz a prece por quem, pessoal? Vocês lembram? Pela mãe, pela madrasta, Zulmira, e por Amaro, o pai. Aqui, que é a segunda esposa. E ela pede ajuda de Odila, porque ela pede para a mãe ajudar. Maravilha. Com isso, nós vamos ver que Júlio está aqui em cima. Adriano, mas o que Júlio tem a ver? Por que Júlio está lá em cima? Lembra que nós explicamos? Toda criança desencarnada está sob a tutela de alguém. Júlio está sob a tutela de Blandina. É ela que cuida dele numa colônia no plano espiritual. E aqui nós vamos ter um quadrado. Sandra, isso aqui é um quadrado, um retângulo, o que é? Eu dei essa palestra no semeador. A Márcia podia ter me ajudado, não ajudou, né, Márcia? Deu risada junto com o povo e não me ajudou. Você vê como é que os espíritas são. Porque eu falei assim, agora nós vamos ver nesse triângulo, e apareceu essa bola aqui. E todo mundo riu, e eu, bobão, lá em cima, achando que estava abafando, né, dona Márcia? Obrigado. Aí ontem a Sandra falou assim, Adriana, aquilo lá não é um triângulo. Então, sabe o daltônico que não enxerga a cor? Eu não sei ver geometria. Então, depois você me ajuda, você que é um geólogo, você me ajuda. Opa. Aqui nós temos então uma família, um processo. E aqui nós temos o processo de obsessão. Porque Odila obsedeia Zulmira, ok? Vamos voltar na Guerra do Paraguai. Ô Sandra, está muito rápido? Está tranquilo? Está tranquilão? Amaro, Mário e Júlio são os amigos inseparáveis. Lembram? Mário aparece com Zulmira, a mulher bonita. Amaro se afasta, mas Júlio não tem dó. Toma ele do amigo, ela, né? Do amigo. Mário então se afasta e conhece Antonina, numa cidade aqui do interior de São Paulo. Leonardo descobre e mata Mário, envenenado. Zulmira procura Mário e diz assim, olha, eu não queria nada nem com um nem com o outro, o que eu quero mesmo é com você. Não é assim? Vocês já ouviram um caso assim? Sempre tem, né? Amaro então fica com ela, Júlio descobre, tenta o suicídio através do envenenamento, não consegue, enche a cara e pula no rio e se afoga. Amaro descobre e se afasta. Júlio vai lá para cima. E Zulmira, que tinha 3, fica sozinha. Pessoal, tem alguns capítulos que nós estamos pulando, primeiro por conta do tempo, que não dá tempo de contar o livro todo. Mas Zulmira passa muitas dificuldades depois que ela fica sozinha, passa fome, enfim, vocês vão ler o livro, não quero contar o livro todo. Mas ela passa por muitas dificuldades, muitos sofrimentos, até que ela vai para o Rio de Janeiro, e lá continua até que ela desencarna. A vida dela não é fácil por conta dessas questões aqui. Vocês lembram lá da história? Que ela foi para o Rio atrás dele, ele atropelou de charrete, devia ser uma Ferrari da época, né, para atropelar. E aí nós vamos ver, agora que vem o triângulo, né, Sandra? Lá, agora eu acertei o triângulo, yes! Leonardo, Antonina e Mário Silva tem um problema, não tem? Ou seja, aqui vai precisar resolver algumas questões. Amaro, Zulmira e Júlio tem outro problema. É isso aqui que é o retângulo, Sandra? Pessoal, vocês percebem que já envolveu outra família aqui? Olha que interessante. 3 espíritos mais 3, mas na verdade estão interligados. Só que vamos complicar mais um pouquinho? Ah lá, Odila e Amaro. Só Evelina que está fora. Tão fora que é ela que está fazendo a oração pedindo ajuda. Olha que interessante. Parou. Vamos trazer isso para os nossos dias atuais. Uma pergunta agora que vocês não precisam responder, mas eu gostaria que vocês trouxessem na tela mental de vocês, para a gente poder debater e discutir. Quem são os espíritos reencarnados na nossa família hoje? Vocês sabem? Nós conseguimos saber quem é quem? Quem é Odila da nossa vida? Quem é Zulmira? Quem é Amaro? Quem é Mário Silva? Quem é Júlio? Quem é Evelina? Nós não sabemos. Por isso que de vez em quando nós temos algumas farpas com alguém, com algumas pessoas. Com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, sobrinho. A família é uma maravilha, mas o neto arrebenta com a casa. Por quê? Porque talvez lá atrás tenha algum resquício. Qual é a ferramenta então, Adriano? Qual é a solução? O que vocês acham? Qual é o jeito?
Manda embora para São Paulo, né? Não, Otávio fez isso com os filhos, brincadeira, Otávio, não é isso não. Mas por que não resolve? Porque se veio junto com a família é para amar, não tem outra saída. Nós precisamos aprender o relacionamento. Mas Adriano, eu não consigo, parece que eu sinto uma raiva, um ódio dentro de mim muito forte. E sente, não só parece. E provavelmente do lado de lá é mais forte que o seu. Mas por isso que vocês estão como parentes. Vocês já viram aquele exemplo? 2 irmãos brigam o tempo inteiro, mas quando um passa apurado, o outro é o primeiro a ajudar? Por quê? Porque agora vem com o irmão. Então lá no fundo, bem no fundo, ele sabe que ele tem que ajudar. Ele não ajuda de imediato, é o primeiro a discordar, estraga a roupa do outro, não é assim? Não tem as brigas entre as irmãs aí, que usou a chapinha da irmã e dá um pau danado dentro de casa? Por quê? Porque no passado não eram tão amigas, ou eram e acabou a amizade. Agora vem como irmãs, pai e filho. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Às vezes nós temos o esposo e a esposa que se dão bem, e a filha, por exemplo, que são maravilhosos. Os 3 juntos é uma bênção, mas o menino ninguém suporta, só a mãe gosta, ou só o pai gosta, não é assim? Não acontece muito disso? Por quê? Porque aqueles que estão afins, ou que são afins, vêm para nos ajudar. Lembra da passagem de Jesus, quando ele diz assim, eu não vim trazer o amor, e sim... Por que ele fala da discórdia, da espada? Quando ele cita mais para baixo, nesse mesmo texto, umas linhas abaixo, está escrito assim, 3 contra 2 e 2 contra 3. Por que ele fala isso? Exatamente por esse exemplo que eu estou dando. Numa família, por exemplo, de 5 ou de 3 que seja, sempre um é o da discórdia, é o que vai dar problema, é o que não nos dá saudades. Não é assim? Tem gente que fala assim, nós vamos viajar todo mundo, mas que bom se fulano não fosse, não é? É o contrário, esse precisa ser envolvido, por mais dificuldades que passa, por mais dor que ele te cause, precisa ser envolvido, precisa ser amado, porque nós não sabemos. Vamos voltar aqui para nos ajudar. Quem são esses aqui, Amaro não sabe quem é a Zulmira. Adriano, mas ele não conversou no plano espiritual? Sim. Vocês relembram o passado? Se nós tivéssemos talvez o Chico aqui, como eu falei essa semana, estou em São José do Rio Preto, seria fácil, né? O Chico diria, talvez alguns que tenham a mediunidade mais aflorada, mais ostensiva, possam relembrar, que bom, mas a grande maioria de nós não conseguimos relembrar. E o que acontece então? Você briga, discute, mas não sabe o passado. Mas depois de uma semana, 2 dias, 1 mês, o que acontece com vocês? Não é assim? Lembra da brincadeira que eu fiz lá no carro, na frente? Você está dentro do carro com a mulher e você fala, hoje eu mato ela, não é assim? Hoje eu abro a porta do carro e empurro ela para fora, não é? 2 dias depois, o que você faz? Não aguenta de saudade. Está louco para dar um cheiro, um beijo, não é assim? Por quê? É isso aqui, nova oportunidade, não tem jeito. Adriano, mas quem é que pede isso? No caso de Amaro, e provavelmente no caso de todos nós não pedimos, imploramos para vir naquela família. Por quê? Porque é a única maneira de quitar os débitos. Porque imagina se você vem para quitar o débito com uma pessoa que está em São José do Rio Preto e outra em São Paulo. Que hora que esse cara vai se encontrar? Adriano, mas tem muito disso, a gente viaja. Sim, claro, isso acontece, é natural. Mas depois que a família está junto, você pode mudar. Você consegue esquecer? Aí tem pessoas que falam assim, Adriano, mas quando eu morrer eu sumo, eu desapareço. Vocês vão ver no final que não é bem assim. Vamos lá. Clarencio busca irmã Clara para ajudar Odila. Porque o Clarencio diz assim, o André Luiz pergunta, né, Clarencio, você não tem condições de ajudar esse caso? Ele fala, sim, eu tenho. Só que agora nós precisamos cuidar, redimir o coração e não a inteligência. A minha área da inteligência, eu tenho uma capacidade maior de equilibrar inteligência, ou seja, tratar o caso pelo campo intelectual. Irmã Clara tem um poder de amor tão grande que ela sim vai nos ajudar no campo sentimental do coração. Por isso que Clarencio busca ajuda. Gente, Clarencio é um ministro. A capacidade desse cara vocês não têm noção. É algo... Quem quiser curiosidade, quiser conhecer mais sobre Clarencio, além do livro Nosso Lar, tem um DVD que é As Materializações de Peixotinho. E Peixotinho, na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, materializou Clarencio. Vocês vão ver nesse DVD. Tem um livro também, vale a pena. Um livro curtinho, o DVD é menos de 1 hora. Vale muito a pena assistir pela Federação Espírita Brasileira. As Materializações de Peixotinho. E aí vocês vão ver a capacidade de Clarencio. Vocês não têm noção da capacidade desse espírito. E ele pede ajuda, ou seja, mais um exemplo no livro Entre a Terra e o Céu, de humildade. Ele podia resolver, mas ele pede a ajuda de Clara, para que ela possa também colaborar. Interessante isso, né? Quando ele chega na colônia junto com Clara,
ela está dando aula para alguns jovens, falando sobre a importância da voz. Eles esperam ela dar aula e diz: Clara, nós temos um problema, precisamos da sua ajuda. Conta o caso e eles vão então até a casa de Zulmira. Quando eles chegam lá, Odila está enraizada nela, grudada. Sabe quando vocês buscam o centro espírita dizendo: pelo amor de Deus, Otávio, me dá um passe, tira esse espírito da minha cacunda? Não é assim? Aqui está a mesma coisa. Só que ela não vê a irmã Clara. Então Clara dá um passe nos olhos dela e ela passa a enxergar. Lembra no livro dos Espíritos que falam que espíritos inferiores não enxergam espíritos superiores? É o caso aqui. E aí então, quando ela percebe e sente as vibrações de irmã Clara, ela cai de joelhos e pede ajuda. E a irmã Clara diz o seguinte, fala: olha, você não percebe que você está atrapalhando a sua família? Olha a dificuldade do seu marido, Amaro, em cuidar da esposa e da filha, da sua filha. Olha o trabalho que eles tiveram com Júlio. Você está atrapalhando a sua família, minha irmã. E conversa durante um bom tempo. E aí então, ela se afasta por vontade própria. Ela deixa de obsedar Zulmira. E aí a Clarencio diz no livro: olha, agora Zulmira vai melhorar. Por isso que muitas vezes nós tomamos um passe, tomamos uma água fluidificada, 1, 2, 3 vezes e não melhora. O que nós fazemos? Mudamos de centro, não é assim? Porque aquele centro lá é muito ruim. Você toma passe lá, não resolve? Sim ou não? Quem nunca fez isso? Ou só eu faço isso? Pode levantar a mão, pessoal, não precisa ter vergonha não. Por quê? Porque é mais fácil mudarmos o de fora do que o interior. Olha o trabalho que teve para que ela entendesse que o problema era ela. Por isso que nós sentamos aqui, tomamos o passe e falamos: mas está a mesma coisa, não senti nada de diferente. Porque dentro continua pensando mal, falando mal, maledicência, raiva, inveja, ciúmes, orgulho, egoísmo, por aí vai. Ela melhora, automaticamente Zulmira melhora também. Ok. Odila e Amaro precisam se encontrar. E a irmã Clara diz assim: traga o Amaro aqui na colônia. Por quê? Porque a Odila vai ser atendida na mesma colônia que o filho. Clara leva ela para lá. Eles então combinam e Amaro, ó, o fio branco, encarnado, vai até o encontro de Odila. E Odila conta toda a história para ele. E diz a ele: olha, vai dar tudo certo. Fica tranquilo que agora eu vou ajudar. Olha a capacidade, que interessante. Ele então, ao retornar para casa no dia seguinte, quando acorda junto com a família, sente-se que está tudo bem, uma alegria muito grande. Evelina sonha com a mãe e Odila diz a ela: Evelina, cuide da Zulmira. Evelina acorda, prepara o café, leva para a Zulmira na cama. Quando ela faz isso, a Zulmira diz assim: eu sinto a presença de um anjo aqui no quarto. E a Evelina diz: eu sonhei com a minha mãe. O que a Zulmira fala? Então é ela o anjo. E aí Odila do lado de lá cai em prantos, porque não imaginava a reação. E Zulmira nem sabia que era ela que estava obsedando, mas mesmo assim responde com amor e com carinho. E aí então Odila vai até Júlio e percebe que o menino está muito mal, muito ruim. André Luiz, que é muito acelerado, diz assim: Clarencio, fala logo para ela colocar o menino para reencarnar com a Zulmira. Fala para ele nascer para a Zulmira, resolve esse problema. E o Clarencio diz: não está na hora. Olha que interessante o plano espiritual. Irmã Clara convida Odila para morar no mesmo local que Júlio, para que ela possa cuidar do filho do plano espiritual. Ela aceita e eles vão embora. André Luiz vai doido para casa, porque para ele já saia dali com o problema resolvido, né? Ok. Clarencio, então, 1 mês depois, é procurado por Odila. E aí Odila fala assim: Clarencio, preciso da sua ajuda. Ele fala: o que aconteceu, irmã? Diga. Ela fala: olha, Júlio precisa reencarnar. E aí o Clarencio, que não é bobo nem nada, diz assim: é? Que bom, por que você acha isso? Não tem outro jeito. Eu estou 1 mês aqui cuidando, a irmã Clara cuida, todo mundo cuida dele, mas ele não melhora. Ele vai precisar reencarnar. E o Clarencio fala: rapaz, que mais? O que você acha? Você conhece alguém na Terra que pode te ajudar? Clarencio já sabe o caminho, mas ele deixa que ela tome a decisão. O que ela fala então? Só tem um casal, Amaro e Zulmira, só pode ser por eles. O que você acha? Eu acho uma boa ideia, boa escolha sua. E aí ela fala: então, mas você acha que dá? Dá. Você quer? Quero. Resolveu o problema. Por quê, Adriana? Porque Clarencio diz no livro que partiu de Odila, o mérito é dela. Olha que interessante, 1 mês esperando ela dizer que ela queria. Não adianta nós queremos pelo outro, nós precisamos querer.
Se eu não quiser, nada melhora, nada acontece. Ok, então, Clarencio leva Zulmira até o menino, e chegando lá, a Clara faz de novo a mesma tática do Clarencio. Zulmira, e aí, o que você acha de ter o Júlio como filho? Imediatamente Zulmira fala o quê? Ah, eu adoraria. Nossa, lembra do sentimento de culpa? Ela carrega ainda. A obsessão parou, mas o sentimento de culpa de Zulmira continua. E ela fala, adoraria, o que eu mais quero na vida é ter Júlio de novo. Odila fica feliz, porque sabe que o filho precisa reencarnar. Ela não é besta, não é boba. E aí então passa a ajudar Zulmira. Ok, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos para amarrar isso doutrinariamente, para não ficar só uma historinha vaga. Na questão 267, Kardec questiona os espíritos dizendo o seguinte: pode o espírito escolher suas provas quando encarnado? Qual é a resposta dos espíritos? É possível fazer escolhas na vida material, pois há momentos em que o espírito se liberta da matéria. Que momento que é esse? O sono. Muito cuidado com o que vocês estão escolhendo de noite. Eu dei uma palestra uma vez em São Paulo e tinha um casal de senhores já bem velhinhos no fundo, e aí eu fiz um comentário sobre um outro tema e falei que durante o sono muitas vezes nós vamos trabalhar no plano espiritual. Aí a senhora levantou a mão, eu falei, pois não, ela falou assim, meu filho, eu acordo cansada no dia seguinte, eu trabalho muito no plano espiritual. E o velhinho que não tinha falado nada a palestra inteira, falou assim, é mentira dela, ela vai pro forró toda noite. Então pessoal, cuidado com as escolhas, né? Tem muita gente achando que está indo trabalhar, mas está indo dar trabalho. Então vamos orar antes de dormir. Clarencio então leva Júlio até Zulmira, faz a ligação, e aí no livro vocês vão ver toda a orientação e explicação para isso, e Zulmira engravida de Amaro, fica grávida de Júlio. Só que Zulmira começa a passar mal. A primeira coisa que ela tem durante a gravidez é a amidalite. Aonde acontece a amidalite? No tornozelo, não é isso? Na garganta, uma médica aqui, tá vendo que bom? Por que na garganta, pessoal? Lembra que Júlio... Não, ele morreu, ele suicidou afogado. Então, na vida anterior, ele morreu afogado, quitou o débito do afogamento. Só que o veneno que ele bebeu propositalmente ainda está machucando a sua garganta, porque feriu o perispírito. Então, a mãe sente tudo o que o espírito sente. Ou seja, o perispírito de Júlio está expelindo as questões negativas, e a mãe que absorve tudo isso. Adriano, quando eu fiquei grávida, eu vomitei a gravidez inteira. O meu filho então foi um suicida? Não, devagar com andor, né? Tem mulher que come para burro durante a gravidez e acha que é o filho, né? Tá? Cuidado. Ele então, Clarencio, cuida durante toda a gravidez dela, acompanha todo o trabalho. Júlio reencarna, Júlio nasce, e mais ou menos com 1 ano de idade fica doente, com amidalite. Você leu o livro também, né? Que bom. Só que quando o médico avalia, não é amidalite, é algo pior, difteria. E aí então o médico diz a Amaro e Zulmira, a criança vai morrer. Um choque para os dois. Imagina a luta que foi. Nós vamos ver Zulmira e Amaro, André Luiz, Hilário e Clarencio, o médico encarnado e Júlio. O médico atende e diz assim, olha, eu vou pedir para que um enfermeiro venha aqui mais tarde aplicar uma injeção com o remédio necessário, ok? Ok. O médico vai para o hospital, quando chega no hospital, ele atende uma senhora. Quem é essa daqui, pessoal? Vocês lembram do desenho? Antonina, que está com uma filha doente. O enfermeiro quem é? Mário. Quando o Mário bate o olho na Antonina, ele fala, opa, conheço essa mulher de algum lugar. E ela também fala, conheço esse cara de algum lugar, mas não lembra, mas ficam quietos. O médico diz, olha, Mário, eu preciso de você. Mário acompanha a Antonina até a casa dela, aplica o medicamento. Interessante esse slide, só a título de curiosidade. O Mário é enfermeiro nessa encarnação. Na Guerra do Paraguai ele também era enfermeiro, ele mantém a mesma profissão. E o único que reencarna com o mesmo nome em todas é Júlio. Júlio na guerra era Júlio quando nasce criança, Júlio quando reencarna com difteria, Júlio de novo. É o único que faz o mesmo nome. Ele então aplica o remédio na neném, só que chega o horário do evangelho no lar. E Antonina fala, Mário, você não quer participar? Quero. E ele senta. E aí, o que a Antonina fala? Mário, abre o evangelho você. Quando ele vai abrir o evangelho, o Clarencio
intui. Já aconteceu de vocês abrirem e falar assim, ai, parece que foi para mim, não é? E quando nós falamos assim em casa, ai, se fulano tivesse aqui era para ele, não falamos assim também? Pois é, mas é que a mensagem é para você, não é para fulano, por isso que o fulano não está aí agora. Então, quando abrir, é para você a mensagem. Pessoal, já deu o horário, acabou a palestra, o Otávio está mandando eu parar aqui, tudo bem ou não? Isso é só charme, pessoal, é que eu sou vaidoso, eu quero saber se vocês falam, fica mais. Ele então abre o evangelho, e quando ele abre, que mensagem que sai? Essa: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele. E aí ele fica sem graça, porque ele pensa em quem, pessoal? Em Amaro e Zulmira, que é o calcanhar dele, né? Só que ele fica quieto. Antonina diz assim, Mário, você como um enfermeiro, que ajuda muita gente, não deve ter inimigo nenhum, né? E ele concorda com ela, só que na mente dele, quem está? Quem estão, na verdade? Amaro e Zulmira. E Antonina, intuída por Clarencio, dá uma aula sobre humildade, reconciliação, perdão, e ele sai dali sem graça, vai para o hospital, chega lá às 22 horas, o médico diz, Mário, vai atender a criança para mim. Quem é a criança? Júlio. Olha o plano espiritual agindo. Quando ele abre a porta, que ele vê Amaro, a ex-noiva e Zulmira, o que ele pensa, pessoal? Exatamente como vocês pensaram agora, vamos matar essa criança. Ele sente raiva, e ele fala, bom, eu vou acabar com a vida dela, desse menino, é a minha chance agora. Prepara a injeção com o remédio, mas a energia dele é muito pesada. Nós tiramos o slide próximo aqui, porque é um slide muito pesado, geralmente tem criança na palestra, a gente tira. Mas quando ele vai aplicar, sai como se fosse junto com o remédio, uma gosma branca, um fluido preto, muito forte, muito negativo. Clarencio interrompe, não deixa o fluido passar, só entra na criança o remédio. Clarencio segura. O André Luiz pergunta, e ele fala, não, ele não é para fazer isso, então por isso que tem atuação do plano espiritual. Por isso que quando nós buscamos hospital, estamos com alguém doente, o que nós falamos? Ai, coitadinho, não, a espiritualidade sabe o que faz, vamos orar e confiar. Se não for a hora, não vai ser, não adianta desesperar, a espiritualidade sabe o que faz. E geralmente tem um Clarencio do nosso lado também. Se não for Clarencio, é José, Manuel, não importa o nome, mas tem um lá, e dos bons. O Mário então aplica, lembra da culpa de Zulmira? Mário fica com aquilo na cabeça, porque ele aplica a injeção com vontade de matar. A criança então começa a passar mal. Amaro, vendo o desespero da mãe e da criança, pega a criança no colo e começa a rezar, e a chorar durante a oração. E ele pede na oração, agradecendo a todos que estavam ali, inclusive Mário, porque todos tinham feito de tudo, então Deus tinha que ajudar. Quando ele envolve Mário na oração, Mário não aguenta e começa a chorar. Sai dali, vai embora, e Júlio morre, e Mário não aguenta de culpa. Mário então vai até a casa de Antonina pedir ajuda, mas quando ele chega lá, ele não aguenta e começa a chorar e desabafar, e dizer para Antonina toda a história, o que ele tinha feito. Ok, Antonina então mais uma vez intuída diz assim, Mário, espere, tudo acontecerá no seu devido momento, confia e quando puder ajude. E o Mário então espera. Com o passar do tempo, Antonina diz a Mário o seguinte, Mário, por que você não vai até a casa deles? Faz uma visita, vai lá, se propõe a ajudar, às vezes ele pode estar precisando. Mário então convida Antonina, e vão na casa de Amaro e Zulmira. Só que Antonina diz uma frase que mexe muito com Mário, que ela diz assim, o orgulho é o que nos prende à culpa vazia. O orgulho é o que nos prende à culpa vazia. Anotou aí já, Sandra? Deu tempo? Posso mudar o slide? Maldade, né? Mas o que isso tem a ver com a nossa vida, Adriano? Sabe aquela sensação que você tem de que você fez alguma coisa errada? E às vezes você nem fez, porque o Mário não fez nada. O Júlio já ia morrer. Ele aplicando ou não aplicando, o menino já ia morrer. A energia que ele quis não passou para o menino, mas ele não sabe. Mas como ele pensou, ele traz para ele o quê? Uma culpa vazia. Na verdade não existe, mas o orgulho, ou seja, o orgulho ferido. Tentou, não conseguiu, se arrependeu. Lembra disso? Vamos mais adiante. Ele apresenta Antonina como amiga,
e fica na casa. Só que Zulmira está doente de novo, muito mal. O médico que atende Zulmira diz a Amaro o seguinte: olha, ela vai desencarnar, ela vai morrer, ela precisa de transfusão de sangue urgentemente. Antonina olha para Mário Silva e diz aí, ó, né, pelo olhar ela fala, aí é a sua chance. Ele entende e diz ao médico, né, corre até a porta, segura o médico e fala, olha doutor, tira o meu sangue, eu quero ajudar. O médico faz a transfusão e Zulmira melhora. Olha que interessante. Zulmira então é levada no plano espiritual para ver Júlio, que ela está com saudade de Júlio. Aqui nós vamos ver irmã Clara, Blandina, Odila, Clarencio e André Luiz. Só que no plano espiritual, num outro momento, numa outra reunião, Evelina, que já está adulta, e Zulmira pede para engravidar. Perdão, pessoal, aqui não é Zulmira e Antonina, perdão, falei Evelina pensando em Antonina. Antonina e Zulmira, no plano espiritual, pede para engravidar, elas querem ser mães de novo. Então, decidem isso em casa e em sonho elas pedem isso. Irmã Clara que atende elas. 4 anos depois da prece de Evelina, acontece o casamento dela. Ela conhece um jovem, namora e casa. Na hora do padre dizer, pode beijar a noiva, quem que chega na festa? Odila. E quem que Odila abraça primeiro? Zulmira. Por quê? Quem está no colo de Zulmira? Júlio. Ela já havia engravidado de novo, ganhado neném, etc. E de novo ele chama Júlio. Amaro, Zulmira e Júlio. E Odila. Resolvido o problema. Só que está faltando ainda quem, pessoal? Mário Silva. Lembra da Guerra do Paraguai? Olha os 4 aqui juntos de novo, e agora amigos. Por quê? Porque Mário deu sangue para Zulmira, e literalmente, né? Ajudou, tornou-se amigo de novo. A amizade entre os 4 novamente. Por isso que os nossos filhos, às vezes, gostam mais do vizinho, de ficar lá, do que na nossa casa. Pode ser que lá que esteja a relação, né? Só um exemplo. E aqui desse lado, quem são? Mário, Antonina e quem é esse no colo? Leonardo. Lembra? O marido do passado que matou o pai de agora envenenado, agora vem como filho. Essa é a pior parte. Por isso que quando a gente é criança, a gente apanha do pai e não sabe por quê, né? Assim, cala a boca, mas não fiz nada, cala a boca. É no passado, tomou a mulher do cara, agora entra no chinelo, né? Brincadeira. Resolvido o problema, pessoal? Sim ou não? Sim, né? Pelo menos por enquanto. Odila recebe autorização então que ela pode ir para outros planos. Ela havia conquistado isso. Tamanho seu desprendimento e amor por Zulmira, por Júlio e por todos. Só que ela diz que não, que ela quer ficar. Que ela não vai sair dali. Que ela quer ficar agora para ajudar a família. Clarencio diz uma frase que, mesmo eu já tendo decorado ela, eu sempre coloco na palestra porque a frase é brilhante e está exatamente como está no livro. Porque ele coloca o seguinte: onde permanece o nosso amor, aí fulgura o céu que sonhamos. Vamos repetir? Onde permanece o nosso amor, aí fulgura, ou seja, aí está o céu que sonhamos. Às vezes nós queremos isso, aquilo, queremos muita coisa para sermos felizes. Só que se realmente nós amarmos de coração aquilo que nós queremos, ali está o céu, o nosso paraíso. Por isso que o Kardec, por isso que os espíritos colocam que a felicidade não é deste mundo, mas o Kardec no livro Obras Póstumas coloca que pode começar a ser daqui. Está no livro Obras Póstumas. Ou seja, nós podemos começar a ser felizes agora. Dá tempo? Depende de nós. Abrimos a mão, abrimos os braços, abrimos o coração. Quantas vezes no nosso dia a dia nós fazemos o hábito, o uso de dizermos: obrigado por você existir, obrigado por você ter vindo na minha casa hoje, olha, eu sou tão feliz por ter a sua amizade, eu amo tanto você, olha, a minha vida sem vocês aqui nessa casa não seria nada. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós encontramos com amigos na rua, damos a mão, abraçamos e dizemos: olha, obrigado pela sua amizade, olha, quanta diferença você faz na minha vida. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós temos a oportunidade de orar por alguém, pedir em oração, para que o Papai do Céu ajude aquela pessoa? Quantas vezes nós fazemos isso? Às vezes, vocês aqui no interior têm mais facilidade do que nós em São Paulo, nesse sentido que eu vou dizer agora.
Às vezes nós em São Paulo moramos num prédio há 10 anos e não conhecemos o cara do apartamento do lado. Encontramos no elevador e ficamos com aquela cara de bobo. E aí, quem é esse cara? É ladrão, porque eu nunca vi aqui. E é o vizinho do lado, parede com parede. Se você falar mais alto durante o jogo, ele escuta. Ele descobre o time que você está torcendo. Mas você não fala com o cara. Ou seja, nós vamos fechando as coisas. Precisamos abrir. E aí nós vamos então lembrar de quem, pessoal? De Jesus, que sempre nos amou. E quando o planeta talvez estivesse no momento com mais necessidade de ajuda, o que ele fez? Ele mesmo veio. Não mandou ninguém, ele podia ter mandado um monte. Ele mandou Moisés, mandou Sócrates, mandou um monte, uma infinidade. Ele mesmo veio e exemplifica. Talvez vocês já saibam, mas vale a pena dizer. A palavra amor foi dita pela primeira vez no planeta Terra, vocês sabem por quem? Por ele, por essa boca. Jesus traz a palavra amor pela primeira vez no planeta. Antes de Jesus não existia a palavra amor. É ele que traz. Mas ele não traz só a palavra, ele traz o sentimento. Exemplifica como faz. Meus filhos, é assim, meus irmãos, é assim. E assim é que faz. Não é isso que ele diz? E aí o que ele coloca para nós? Ele diz o seguinte: onde um ou mais estiver em meu nome, ali eu estarei. E estarei convosco até o final dos tempos. Tem gente que diz assim na época do Natal: Natal é maravilhoso porque Jesus volta. Gente, ele nunca foi. Ele está ao nosso lado. Então, pessoal, mais uma vez, agradecer pelo carinho de todos vocês. De novo, agradecer ao Otávio e ao Navarro, entrego o nosso abraço. A cada um de vocês que vieram, obrigado pelo carinho, obrigado mesmo pela presença. Agradecer ao Oceander que gravou para nós. Obrigado, Oceander, obrigado mesmo pelo carinho. E que vocês possam, pessoal, não aprender aquilo que eu disse, mas o que está na obra. Quem puder ler, facilitará melhor a compreensão. Mas lembrar que dá tempo. Nós podemos ser melhores, basta querermos. Sorrir mais, brincar mais, amar mais. Depende só de nós. Às vezes é tão difícil sorrir, mas treina em casa. Treina na frente do espelho. Parece maluquice, mas ninguém vai ver. Fecha a porta do banheiro e vai rindo. Uma hora você pega gosto pela coisa. Ok? E quanto mais nós sorrimos, melhor será a nossa vida. Só depende de nós. Para encerrar, pessoal, aqui estão os nossos contatos. E-mail no Facebook está com esses dois nomes. A foto do Face é exatamente essa, um cara com a mochila nas costas. E no Instagram, programa Roteiro. Ok?